Shalom, povo de Deus, nós voltamos e a gente estava falando sobre estar de volta à casa do Pai, voltar para a presença de Deus, voltar a estar novamente com o Senhor. E eu creio que Deus, Ele vai te amar independente de qualquer circunstância que possa estar acontecendo na sua vida. Às vezes você está entristecido com muitas coisas, muitas perdas, muitas lutas, muitas batalhas que você tem enfrentado, um ano atribulado, uma circunstância cheia de angústias, cheia de decepções, mas saiba que Deus é contigo, Deus te ama e Ele te espera de volta, Ele te espera te resgatar, Ele quer te resgatar, Ele quer realmente a sua verdadeira adoração. Às vezes, Deus permitiu, o Pai permitiu você pegar sua herança e ir embora. Ele não vai te segurar, Deus não obriga ninguém a nada, Deus não vai te obrigar a amá-lo. Deus não pode obrigar você a amá-lo, amar Ele. Deus vai, Ele vai colocar um desejo no teu coração, mas para você olhar para Ele, para você andar com Ele. Eu lembro de um texto a qual fala sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu da fama de Jesus, ele ouviu sobre as curas de Jesus, ele ouviu sobre os milagres que Jesus estava fazendo, as libertações que estavam acontecendo, até mortos estavam ressuscitando. Mas eu acredito que Zaqueu não estava atrás de Jesus por estas coisas. Zaqueu não estava preocupado com estas coisas. Zaqueu não estava necessitando de cura, Zaqueu não estava necessitando de prosperidade, Zaqueu não estava precisando que o seu pão fosse multiplicado, nada disso, porque Zaqueu ele tinha tudo que ele precisava materialmente. Ele tinha tudo que ele precisava em coisas materiais. Zaqueu tinha o que ele precisava. Zaqueu, ele tinha tudo o que ele precisava na terra, para as coisas aqui da terra, para viver bem nessa terra. Mas o grande problema de Zaqueu, o que Zaqueu não tinha salvação. Zaqueu não tinha perdão, ele carregava uma culpa, ele carregava um fardo de culpa no seu coração. A culpa de enganar os outros, a culpa de mentir, a culpa de trapacear, a culpa de dar um jeito, a culpa de ser um corrupto. Ele era culpado, ele tinha essa culpa, ele carregava isso e ele sabia que ele estava condenado, a isso. E nada do que ele tinha, nada do que ele conquistava, nada do que ele possuía e fazia diferença na vida de Zaqueu. Não eram as coisas que agradavam Zaqueu. Zaqueu tinha tudo o que ele precisava. Se Zaqueu quisesse comprar o que ele queria, viajar para onde ele queria, ele tinha condições. Ele tinha muitas condições terrenas, mas ele não tinha condições sobrenaturais. Ele não tinha condições físicas. Perdão, ele tinha condições físicas, mas ele não tinha condições espirituais. Ele não tinha paz. Ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. Por quê? Porque ele vivia culpado. Ele vivia sentindo essa culpa. Ele carregava o peso dos seus erros. Ele carregava o fardo dos seus pecados. E ele queria encontrar alguém que pudesse falar com ele, que pudesse trazer essa paz que ele tanto necessitava. Dar a ele o que ele não tinha. Ele não tinha salvação, ele não tinha perdão. Salvação é perdão. Entenda isso, salvação é perdão. Zaqueu tinha tudo nessa vida,
tudo para viver bem nessa terra, mas ele considerou aquilo tudo como nada. Ele entendeu que tudo que ele tinha era nada, não era nada. E ele foi ver Jesus. Ele foi ver Jesus, só que ele era um homem de estatura baixa, ele era pequeno. Ele era um homem pequeno e a multidão cercava Jesus, estava passando por um lugar e ele ouviu falar. Então ele queria ver Jesus. Ele não precisava de cura, ele não precisava de prosperidade, ele não precisava da multiplicação do seu pão, ele não precisava de que Jesus curasse alguém da sua família, ele não precisava ser liberto de um espírito, ele não tinha algum problema dessa natureza. Ele era um homem abastado, ele tinha saúde, ele tinha tudo, ele era casado, ele tinha filhos, mas ele não tinha nada. Ele sentia que ele não tinha nada, que algo faltava para ele, e o que faltava para ele era perdão, era salvação, era ter o nome escrito no livro da vida, é saber para onde ele iria depois dessa vida. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo como se a gente fosse viver somente nessa vida. E a gente tem a eternidade, nós temos uma eternidade. E ela tem dois lados. Ou eternamente com Deus, ou eternamente sem Deus. Essa é a grande questão. Ou você estará eternamente com Deus, ou você estará eternamente sem Deus. E Zaqueu não tinha certeza se ele estaria com quem ele estaria. Se com Deus ou sem Deus. Se com Deus ou com o diabo, se no céu ou se no inferno, se no paraíso ou se no Hades. Ele não tinha essa certeza, ele não tinha essa fé, mas ele queria ter essa fé, ele queria ter essa esperança, ele queria ter novamente isso, ele queria ver isso, ele queria experimentar isso. Então ele subiu numa figueira brava, diz a Bíblia, está escrito na palavra do Senhor, que ele subiu numa figueira brava. Figueira brava é uma árvore espinhosa. E ele pagou o preço. Ele se arranhou tudo. Ele se sacrificou para ali. Ele se humilhou. Todo mundo estava andando ali confortavelmente em volta de Jesus, esperando receber alguma coisa de Jesus, esperando escapar algum milagre, esperando escapar alguma prosperidade, esperando escapar alguma bênção, alguma conquista, alguma coisa. Estava ali confortavelmente em volta de Jesus. Mas se houvesse uma promoção, uma liquidação de alguma coisa que interessasse eles abandonavam Jesus e iriam atrás daquilo. Jesus era a melhor opção momentânea para aquela multidão que estava cercando, porque eles estavam interessados naquilo que Jesus podia fazer e não quem Jesus era. E interessante que Zaqueu subiu naquela árvore, se sacrificando, se humilhando, saindo da zona de conforto para ver Jesus. Ele queria ver o Mestre, ele queria ouvir as palavras do Mestre, porque melhor do que milagre, melhor do que promessa, melhor do que prosperidade, melhor do que conquista, são as palavras de Jesus. Todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Nenhum tio da palavra deixará de se cumprir. O que vai permanecer é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a coisa mais importante. A palavra do Senhor que traz os milagres. A palavra do Senhor que gera a multiplicação. A palavra do Senhor que faz os sinais acontecer. Nós temos que buscar a palavra do Senhor, nós temos que voltar para a palavra do Senhor, temos que voltar a ouvir Cristo, ouvir o Senhor, ouvir o verdadeiro Evangelho, ouvir a mensagem verdadeira, não a mensagem que exalta as coisas, que glorificam as coisas, mas a mensagem que traz salvação, que é a coisa mais importante que a gente pode ter, é a salvação, a coisa mais importante que a gente pode possuir nessa vida é a salvação. Meu irmão, você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida, dê glória a Deus, agradeça a Deus, teus pecados estão perdoados, este é o maior milagre que Deus já fez na sua vida. O que vier é lucro, o que acontecer é lucro. Pare de ficar orando por carro, pare de ficar orando por casa, pare de ficar orando por coisas, ore pela sua salvação, ore para não perder a sua salvação.
Você está orando porque você perdeu coisas. Você está orando porque você não tem coisas. Você está jejuando porque você não tem coisas. As coisas vão ser acrescentadas quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro reino, Zaqueu colocou o reino em primeiro lugar. Quem é o reino? É Jesus. Quem é o rei? É Jesus. Zaqueu procurou o rei. Zaqueu ouviu o rei. Zaqueu queria ver o rei. Zaqueu queria encontrar o rei. Era isso que Zaqueu queria, querido. Ô, meu irmão, minha irmã, meu amado, você que está me ouvindo agora, você que está afastado do Senhor, você que foi para a igreja atrás de coisas, atrás de uma namorada, atrás de um marido, atrás de uma esposa, atrás de uma cura. Não é errado isso. É errado se você pegar tudo isso e ir embora, como o filho pródigo pegou a sua herança e foi embora. Tem muita gente saindo da casa do pai porque já está abastecido, porque já conquistou a sua herança, já conquistou a bênção, já conquistou o milagre, já conquistou a cura, já conquistou que precisava, não precisa mais de Deus. Ei, querido, a gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus. Você que precisa de Deus, sim. Mas você precisa de Deus não para as coisas. Porque às vezes o seu talento conquista as coisas. A sua habilidade, a sua inteligência, o seu trabalho conquista as coisas. Você é próspero, você tem coisas, você tem o melhor dessa terra por você mesmo. Pelo seu trabalho, é fruto do seu trabalho, é fruto da sua conquista. Mas foi Deus que te abençoou. Foi Deus que te deu essa oportunidade. Foi Deus que abriu portas. Deus colocou você aonde você está hoje. Zaqueu estava onde ele estava e ele reconheceu que foi Deus. O que Deus faz para nós é privilégio. Simplesmente estar vivo já é um privilégio. Deus permitir a vida para nós é um privilégio. E estar servindo a Ele é um privilégio. Estar na casa dEle é um privilégio. Porque não fomos nós que escolhemos Deus. Para de achar que você escolhe Deus. Para de achar que você escolhe Deus. Para de achar que você pode escolher Deus. Você não escolhe Deus. Deus te escolheu. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Não foi o Senhor que te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Por isso, pague o preço para ver Jesus. Sacrifique. Vença o seu cansaço, vença a sua preguiça, vença os olhares dos outros, a crítica dos outros, vença a opinião dos outros, vença a sua própria opinião. Às vezes você não volta para ver Jesus, você não paga o preço para ver Jesus, porque você já formou uma opinião a respeito de tanta palhaçada que estão falando aí, estão fazendo aí em nome de Deus. Falsos profetas falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus, extorquindo em nome de Deus, usando Deus. Sempre haverá homens usando Deus. Mas, entenda uma coisa, isso é bom porque vai revelar quem Deus usa, quem Deus quer usar. Homens que são usados por Deus e não estão usando a Deus. Existirá falsos profetas que estão usando Deus. Existirá homens que vão estar usando Deus. Mas também vai revelar os que são usados por Deus. Os que verdadeiramente pregam a palavra da verdade. Às vezes você se afastou da casa do Pai, você se afastou de Jesus, você se afastou do Senhor porque você estava longe do Senhor, porque você estava olhando para as coisas, olhando para os homens e não estava olhando para o Senhor. Faça como Zaqueu, se sacrifique, pague o preço, suba na figueira brava e olhe para o Senhor. Queira ver o Senhor, deseje ver Ele, tão somente pelo que Ele é. Quem é Jesus? Zaqueu queria ver quem era Jesus.
Zaqueu desejou ver Jesus. Zaqueu não queria ver milagres, Zaqueu não queria ver bênçãos, Zaqueu não queria ver prosperidade, Zaqueu não queria ver bênção, Zaqueu não queria ver coisas, Zaqueu queria ver Deus. Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu queria ver a paz que ele não tinha paz, ele não tinha paz. E às vezes você está longe de Deus é porque você não está tendo paz, porque você está olhando para homens, você está buscando os homens, você está esperando nos homens, você está acreditando em homens, e homens estão mentindo para você, homens estão extorquindo você, homens estão abusando da sua inocência, às vezes da sua falta de conhecimento da palavra. Ei, querido, eu te desafio a você buscar na palavra de Deus o que eu estou falando agora. A buscar na palavra de Deus se é verdade. Se é verdade o que eu estou te falando, busca na palavra de Deus. Não fica só no que eu estou falando agora, não. Vai buscar na Bíblia, vai buscar a história de Zaqueu, procura lá, vê se não é isso que eu estou falando para você. Porque qualquer um podia falar e começar a inventar história aqui. Eu podia inventar uma história aqui para você, para tentar te enganar, para você fazer um depósito na minha conta, para você encher a minha igreja. E Deus não está me chamando para isso, Deus está me chamando para falar outra coisa para você servir o Senhor com alegria, para você mudar o foco e começar a olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Não existe nada melhor do que Jesus, nada é melhor do que Jesus. Nada é melhor do que Jesus, nem bênção, nem milagre, nem riqueza, nem prosperidade, nem multiplicação, nem conquista, nada é melhor do que Jesus. Nada é melhor do que Jesus. Nem ter uma multidão, eu quero ter multidão, quero ter muitos discípulos, nada é melhor do que Jesus. Não adianta ter muitos discípulos e nenhum deles ser seguidor de Cristo, nenhum deles ser discípulo de Jesus. Pode ser seu discípulo, mas não de Jesus. Pode te seguir. Tem muita gente seguindo, são discípulos de homens. São discípulos de homens e vão fazer o que os homens estão fazendo. Jesus falou para nós fazermos discípulos dele, para ele, por ele, e não os meus discípulos. As ovelhas é dele. Quando Jesus falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas é do Senhor. As ovelhas não é tua, pastor. As ovelhas não é tua, pastor. As ovelhas não é tua, pastor. As ovelhas é do Senhor. Os discípulos não é teu, pastor. Os discípulos é do Senhor. Os discípulos é do Senhor Jesus. E Ele põe no aprisco que Ele quiser. Entenda isso, tá? Ele põe as ovelhas dele no aprisco que Ele quiser. Com o pastor que Ele quiser. Sabe por quê? Porque as ovelhas não são nossas. Eu tive que entender isso, as duras penas. Que as ovelhas é do Senhor. Eu somente cuido delas. O dia que Deus quiser colocar elas em outro aprisco, Deus vai fazer, porque é dele, não é meu. As ovelhas não são minhas, as ovelhas não são tua, pastor. Os discípulos não são meus, os discípulos não são teus, pastor. Não são teus, líder. Os discípulos não são teus, os discípulos são do Senhor. Entenda isso, compreenda isso. Comece a mudar o foco. Nós temos que mudar o foco porque Jesus está voltando. Entenda isso, Jesus está voltando. E quer uma igreja resgatada, quer uma igreja redimida, quer uma igreja que é comprada pelo precioso sangue de Jesus e não é conquistada por coisas, não é atraída por coisas. Zaqueu foi atraído pela palavra de salvação, pela palavra de paz que Jesus transmitia no coração das pessoas. Ele via pessoas mudadas. Ele não estava vendo o benefício maior era a paz. Ele olhava para uma pessoa que foi curada por Jesus e viu paz, e viu alegria, e viu transformação. E ele queria aquilo para ele.
Ele queria ser salvo, ele não era salvo, ele não tinha perdão, ele vivia com uma culpa, ele se sentia inferior, ele vivia inferiorizado pela sociedade, por ele ser um cobrador de imposto. Ele era um cobrador de imposto, ele era mal visto, ele era desprezado, ele sofria preconceito, e ele não tinha salvação, ele tinha tudo. O que os outros queriam ter, ele tinha. Mas ele abriu mão daquilo que ele tinha. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus falou, hoje a salvação entra nessa casa. Jesus não falou, hoje a cura entra nessa casa. Jesus não falou, hoje a prosperidade entra nessa casa. Jesus não falou, hoje a conquista entra nessa casa. Jesus não falou, hoje o milagre entra nesta casa. Hoje as coisas vão entrar nessa casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu não precisava disso. Jesus sabia o que Zaqueu precisava. Zaqueu precisava de salvação. Sabe o que você precisa? É ser salvo. É permanecer salvo. É lutar pela sua salvação. Pela sua salvação. É jejuar para continuar salvo. É orar, é fazer campanha para ser salvo. Não fazer campanha para prosperar. Não fazer campanha para conquistar. Não fazer campanha para ser curado. Você precisa fazer campanha para ser salvo. Para permanecer salvo. Para vencer esse fardo de pecado que você carrega. Às vezes você está carregando um fardo de pecado. Uma corrupção no seu coração. Ah, todo mundo faz. Que importa, eu também sou mais um. Não, querido, você não é mais um, você é um escolhido de Deus para fazer a diferença nessa terra. Deus te escolheu e Ele está falando com você. Eu estou falando para você. O que Deus está mandando eu te falar. Você é um escolhido. Foi Deus que te escolheu. Não foi você que escolheu Deus. O Espírito Santo vai convencer teu coração do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai convencer teu coração do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa ser convencido e convertido. Convertido, se converter, se humilhar, como Zaqueu se humilhou. Zaqueu era um homem rico. Ele podia pagar homens para levantar ele, mas ele mesmo pagou o preço. Ele podia pagar alguns homens para colocar ele no ombro, fazer uma cadeirinha ali para ele, levantar ele. Ele podia comprar homens para... Não, mas Zaqueu se humilhou, ele subiu num lugar ruim. Ele foi num... E ele sabia que Jesus ia passar por ali. E ele queria ver Jesus. Ele era o único que queria ver Jesus. Por isso Jesus viu ele. Jesus não viu uma multidão. Jesus viu só Zaqueu. Às vezes na igreja tem uma multidão. Mas Jesus está vendo só um. Só um. Só aquele que foi lá para ver Jesus. Tem muita gente que vai lá ver o pastor, vai lá para ver o apóstolo, vai lá para ver os discípulos, vai lá para ver o crescimento, vai lá para ver a prosperidade, vai lá para ver a multidão, vai lá para ver o milagre, mas às vezes uma só pessoa está ali para ver Jesus. Ela não quer nada, ela só quer Jesus. Ela não quer nada, ela quer perdão. Ela só quer perdão. A melhor coisa na vida é o perdão, querido. É ser perdoado. Não tem paz maior do que ser perdoado. É ter os pecados perdoados. É poder dobrar o joelho e se arrepender e confessar os pecados. E pedir perdão para Deus. Não há melhor coisa. Não há melhor coisa. E sentir o perdão de Deus. Sentir a paz do Senhor no nosso coração. Deixa Deus... Volte a isso. Volte a ter esse prazer. Volte a estar na casa do Pai. Quem sabe o Pai vai estar na tua. Quem sabe o Pai vai voltar para a tua casa. Quem sabe o Pai vai querer voltar para a tua casa a hora que você quiser ver Jesus. A hora que você pagar o preço para ver Jesus. Saia do seu conforto. Zaqueu saiu da casa dele, andou no meio da multidão, viu que no meio da multidão era impossível ele ver Jesus, e ele queria ver Jesus, e ele não desistiu de ver Jesus. Tinha muitos impedimentos para ele ver Jesus. Vou te falar uma coisa. Quanto mais o tempo passa, e quanto mais Jesus está vindo, quanto mais perto Jesus está vindo,
mais difícil vai ficar de você ir para a igreja, de você ir adorar. Muitos impedimentos vão se levantar, vai vir desânimo, vai vir tristeza, vai vir gente batendo na tua porta 5 horas da tarde, um pouco antes de você ir para o culto. Seus parentes vão se amontoar na sua casa, gente vai te convidar para alguma coisa, o seu corpo vai estar cansado, sua cabeça vai estar doendo, vai ter um monte de impedimentos para que você não esteja na presença de Deus. Vai ter um monte de impedimentos. Mas você precisa vencer todos eles. Você precisa vencer todos eles, como Zaqueu venceu todos eles. Vença todos eles para ver Jesus. Vença todos eles para ver Jesus. Vai encontrar Jesus. Vai ter um encontro com Jesus. Todo domingo, faça um propósito de não faltar um domingo para adorar a Deus. O domingo é do Senhor, é o dia do Senhor, então vá se encontrar com o Senhor, vai lá para ver o Senhor. Mesmo que não for receber nada, saia da sua casa e vai ver o Senhor. Zaqueu saiu da casa dele, a casa dele tinha tudo, tinha comida, tinha bebida, tinha gente, tinha família, tinha tudo. Ele largou tudo e ele foi ver Jesus. Largue as coisas, abra mão das coisas, abra mão do conforto, abra mão do descanso, abra mão do seu lazer, abra mão do entretenimento, abra mão da diversão e vai ver Jesus. Vai ver Jesus. Vai ver Jesus. Não espere nada. Não espere um milagre, não espere uma bênção, não espere receber nada. Vai ver Jesus, vai só por Jesus. Entre lá na casa, entre lá onde Jesus está, que é no meio da igreja. Dobre seu joelho e fale: Jesus, eu vim te ver. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu quero paz. Porque você pode ter tudo e não ter paz, você não tem nada. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem paz. Você não está tendo paz. Esse é o problema. E a paz, só Jesus te dá. A paz você não encontra no banco, você não encontra no dinheiro, você não encontra no trabalho, você não encontra na diversão, você não encontra no prazer, você não encontra nas festas, você não encontra nas pessoas. A paz você só encontra em Jesus. Em Jesus. Só Jesus pode te dar paz. Só Jesus. Você pode ser curado e continuar sem paz. Você pode ser liberto e continuar sem paz. Você pode receber prosperidade e ser próspero e continuar sem paz. Sabe por quê? Porque você está sem Jesus. Mas a hora que você for para ver Jesus, Jesus vai te ver. Jesus vai te ver e vai falar com você. Jesus vai te ver e vai te dar o que você precisa. O que você precisa não são coisas. As coisas vão te ser acrescentadas quando o reino de Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. As coisas vão ser acrescentadas quando o reino de Deus estiver em primeiro lugar na sua vida. Saiba disso. Espere no Senhor, confie no Senhor, caminhe no Senhor, ande no Senhor, creia no Senhor, ame o Senhor, volte para ver Jesus. Queira ver Jesus. Ande na presença de Cristo. Ande na presença do Senhor. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero encerrar essa transmissão, mas que Deus abençoe a sua vida. Que você reflita nessa palavra, nessa mensagem. Deixe ela entrar no seu coração. Deus tem uma obra tremenda na sua vida. Tem um plano tremendo na sua vida. O Senhor é contigo. Deus ama muito você. Começa a servir o Senhor de todo o teu coração. Compartilhe essa mensagem. Mande essa mensagem para alguém que precisa. Para alguém que, assim como você, quem sabe Deus falou com você. Ou se Deus não falou com você, mas isso se encaixa para Deus falar com outra pessoa. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Compartilhe essa mensagem. Curta a página aí e eu creio que Deus vai continuar te abençoando. Nós vamos fazer